uma das doenças que mais matam hoje é o Alzheimer, e o Alzheimer é considerado diabetes do tipo 3, que também está associado ao estilo de vida, incluindo muito aí a nutrição e a falta de exercício físico. Tá vendo como tá tudo interligado? Tá tudo interligado. Gente, não existe algo que seria o elixir, entende? Acho que isso é muito importante que fique claro. Eu sempre tento trazer esse entendimento para as pessoas, sabe? Não tem algo que você vai fazer ali ou que você vai tomar que vai mudar todo o panorama. É um conjunto de situações. Então, mas muita gente até nem tinha programado falar disso com você, mas quando você fala de elixir, eu penso logo no que muita gente está usando hoje como isso, que são essas canetas aí, né? O Ozempic, o Mounjaro, né? Que é o mais moderno, acho que até tem um outro. Mas que é mais novo, que é o Retatrutide, que é o mais novo. Retatrutide. Retatrutide. É difícil falar, no começo eu também peguei. Mas que ele atua em 3 hormônios intestinais, tá? O Ozempic atua em 1, o Mounjaro em 2 e esse em 3, tá? Mas ele ainda não foi validado aqui pela Anvisa, nos Estados Unidos pelo FDA, parece que sim, tá? Mas assim, veja, mais uma vez, se essas canetas que promovem a moderação do apetite fossem eficazes ao ponto de acabar com essa questão de obesidade, você concorda que não existiria gordo rico? Só existiria gordo pobre? Porque quem tem acesso a essas medicações... Mas não tá tendo, né? A gente não tá vendo gordo rico. Então, não, sim tem. Tem muito. Não tô vendo. Não, depois, eu que tô na ponta atendendo as pessoas ali, tem muita gente que não tá bem, pô. E é que às vezes consegue um emagrecimento com o uso dessas medicações, mas ao mesmo tempo não foram evoluindo no entendimento e consciência alimentar. Sim. Ou numa perspectiva de treinos, não consigo solidificar isso no dia a dia dela, tirou a medicação, reganho de peso. Esse é o problema. Esse é o problema. A conscientização, né? O nível de consciência que não sobe, que não eleva, que não aprende nada. A pessoa não aprende nada com aquilo. O nível de consciência das pessoas tá, no nível geral, eu vejo como muito baixo. Você que também tem muito ponto de contato com as pessoas, sim. acho que você deve ter o mesmo entendimento que eu. E o que pra mim é mais preocupante, assim, em relação ao Mounjaro, essas canetas todas, é que é visível, assim, a perda de massa magra. As pessoas ficam... porque come o músculo, né? Na verdade... depois, para recuperar isso? Sabe qual que é a questão dessa questão de perder musculatura? É que muitas vezes as pessoas, quando usam essa medicação, elas não fazem um planejamento, uma programação alimentar junto. Entende? Então, elas só reduzem o que está entrando de caloria. Mas... não distribuem bem os macronutrientes, que é proteína, carboidrato e gordura. Sim. Tá? Então, se você não tem uma programação alimentar condizente a isso e uma rotina de treinos estabelecida também, a tendência é que você, em déficit calórico, realmente perca musculatura. Então, esse é o mecanismo. Não é direto, é indireto. Tá. Então, daria para fazer um tratamento com essas medicações que fosse muito mais eficiente, que não tivesse uma perda de massa magra. Ou até um pouco de ganho. Tá? Dá sim, então... eu trabalho, veja assim, eu tô aqui muito divulgando a parte não medicamentosa do trabalho, mas eu sou um médico que em algumas circunstâncias eu acho importante o uso dessas medicações, principalmente com quem está totalmente desgovernado no termostato de saciedade. Lógico. Tá? Então, para você começar uma readequação do paladar e ajustar esse termostato de saciedade, muitas vezes você vai ter que usar, sim, um pouco dessas medicações. Mas eu sempre estou usando, visando doses menores, incentivando o paciente a construir as bases e o estilo de vida saudável, para fazer com que, num curto período de tempo, a gente já retire essas medicações. Sim. Não, e em casos mais extremos, né? Porque ele veio para substituir cirurgia bariátrica, mas a gente tá vendo muita gente usar para perder 3 quilos, 5 quilos, então assim... Muita menina magrinha usando a medicação. Pois é. Isso eu vejo bastante. Pois é, e aí você vê as pessoas assim, parece que elas vão atrofiando, sabe? Parece que elas vão diminuindo, assim, de um jeito. É estranho. E aí assim, muitas falsas perigoso. magras, tá? Tem uma paciente que ela vai casar, agora, nós estamos em maio, tá? Eu não sei quando vai ao ar aqui, mas a gente tá em maio,
meio, e ela vai casar em agosto. Ela me procurou há 2 meses atrás, e assim, o peso dela muito baixo, abaixo do piso da normalidade para a estatura dela. Só que a musculatura dela faltando, então em sarcopenia, que é a falta de musculatura, só que um tecido gorduroso acima do teto da normalidade, e ela em uso de Mounjaro, e não estava se sentindo bem. Por que ela não estava se sentindo bem? Porque o tecido gorduroso, ele ocupa um espaço maior que o tecido magro, tá? Então, e outra coisa, como a massa magra, ela faz com que a gente suba a taxa metabólica basal, que é o tanto de energia que a gente precisa para se manter vivo, porque o tecido magro, ele precisa de muito mais energia que o tecido gorduroso para se manter vivo. Ela tinha um metabolismo, que a gente fez a calorimetria indireta, que é um exame que avalia isso de forma assertiva, muito baixo. Então, um metabolismo muito baixo, um uso de medicação que faz com que ela coma menos. Então, assim, ela estava cada vez mais entrando num círculo vicioso. Aí eu falei para ela, cara, você precisa comer. Ela, mas eu não vou engordar? Eu falei, se você treinar, você não vai engordar. Então, hoje ela já vem construindo uma musculatura, descendo, eliminando o tecido gorduroso e se sentindo bem melhor, com muito mais energia. Porque comida, gente, é caloria. E caloria é energia. Sim.